Olá, graças e paz a todos. Vamos a mais um devocional da nossa BD. E hoje o que eu gostaria de estar compartilhando com todos aí, os irmãos, os amigos, é o seguinte. Essa semana eu estava olhando pela janela aqui do quarto do Guilherme e é interessante porque na janela tem uma tela e ainda tem um mosquiteiro. E aí olhando por essa tela, olhando lá para fora, pensando nesses dias que nós estamos aí em isolamento social, eu falei, poxa, parece que eu tô preso, parece que eu tô numa cadeia. Tô confinado aqui e com essa tela parece grades, né? E refletindo sobre isso, eu me lembrei de um texto que está lá em Atos, no capítulo 16, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. E é interessante que nesse capítulo 16, ele começa falando, né, que o Paulo pede para Timóteo ir junto com ele e tal, na viagem missionária, e eles estão indo, e aí o Espírito Santo incomoda eles e fala, não, vocês não vão para esse lado, vão para outro lado. E o que me intriga já nesse início é que, assim, não é que eles iam fazer algo ruim, o caminho que eles estavam seguindo era ruim. Então o Espírito Santo não incomoda Paulo, por exemplo, para dizer para ele, olha, você está indo por um caminho ruim, não vá. E normalmente isso acontece com a gente. O Espírito Santo, normalmente quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente sempre se sente incomodado, alguma coisa assim, mas ali não. Ali Paulo queria fazer uma coisa boa, era uma coisa boa que Paulo ia fazer. Mas o Espírito Santo incomoda ele para ele não fazer, para ele não ir para aquele caminho, porque tinha algo muito melhor para ele fazer. Então isso já é interessante porque isso significa relacionamento com Deus. É você ter um relacionamento tão íntimo com Deus que não basta só ele te incomodar para você andar no caminho certo. Não, além de você andar no caminho certo, ele quer que você ande no melhor caminho, que você faça as melhores escolhas, que você seja direcionado para o que tem de melhor. Isso já é muito interessante. E continuando no texto, nós vamos vendo as coisas que vai acontecendo. Passando por Tiatira, ele conhece uma moça chamada Lídia e ela acaba ouvindo Paulo, tem a mente aberta, o coração aberto, e ela acaba sendo batizada. Mais adiante, quando o grupo está indo para um lugar de oração, sai ao encontro deles uma jovem que estava possessa por um espírito adivinhador. E ela, por vários dias, ela vai seguindo eles e vai falando, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, aquela coisa toda. E isso estava se repetindo por muitos dias. Até que Paulo ele fica indignado com o que está acontecendo e ele pega e repreende esse espírito maligno. E aí esse espírito sai da moça. Só que aí o que acontece? Essa moça, através desse espírito, ela ganhava muito dinheiro para os homens ali da região, para os comerciantes ali da região. E com isso eles se revoltam, vão reclamar às autoridades, e as autoridades vão lá e prendem Paulo e Silas. Quando prendem Paulo e Silas, vão para a cadeia, aí chega na parte que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do texto. Então vamos ler a partir do versículo 25, do 25 tá bom. E aí vamos lá, que aí eles já estão presos, eles foram presos, levados para cárcere, e aí diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites,
A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aí aqui segue a história. Aí eles voltam para a prisão, depois que eles tiveram aí esse momento com os familiares do carcereiro, eles voltam para a prisão, deixam eles lá presos e aí no dia seguinte eles já são soltos. Mas o que é interessante aqui? Paulo e Silas apanharam, foram açoitados, e eles mesmo, diante de uma situação totalmente adversa, diante de uma situação muito complicada e difícil para eles, sem saber o que ia acontecer adiante, eles não faziam ideia do que ia acontecer. Eles estavam orando e louvando a Deus. Eles estavam alegres, confiantes em quem Deus era. Que se tudo aquilo que estava acontecendo era vontade de Deus. E sendo vontade de Deus, era a melhor coisa para eles. Até mesmo porque eles estavam sob a direção do Espírito Santo. Então é interessante, porque mesmo sofrendo muito, eles ainda permaneciam confiantes, crendo no Deus ao qual eles professavam a fé. E crendo nesse Deus com alegria. E eles presenciaram ali mais um momento fantástico. Porque não é só uma questão deles serem libertos, de ter um terremoto, acontecer algo sobrenatural e eles serem libertos. Não, o melhor de tudo foi que por conta disso, dessa situação, o carcereiro e toda a sua família foram salvos. E aí, é nisso que nós devemos passar. Como nós estamos passando por esse período de isolamento social? Como que está o nosso ânimo? Nós estamos desesperados com o que está acontecendo ou continuamos confiando no nosso Deus? Continuamos crendo que Ele é quem cuida de nós, que Ele é quem nos dá o sustento, que Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. E para nós sabermos qual é o melhor caminho para Ele, temos que fazer como Paulo, é ter relacionamento com Deus. E a forma de obter esse relacionamento com Deus é dedicar tempo, é orar, é ler a sua palavra, é estar junto com Ele todos os dias. E estando com Ele todos os dias, nós teremos a mesma direção que Paulo estava tendo. E nós teremos a certeza de salvação, nós teremos a alegria de estar junto a Deus. E mesmo diante de um período que muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão correndo o risco de perder o emprego, outros já perderam, muitas pessoas aí estão sem direção, sem ter nenhum rendimento durante esse período. O desespero está batendo a porta. Não sabe qual direção vai seguir. Se eu ouço um líder que está dizendo uma coisa, ou se eu outra liderança que está dizendo outra. Afinal de contas, as lideranças são instituídas por Deus, então nós temos que seguir esses líderes nossos. Então fica difícil. Mas como que a gente está lidando com isso? Então, meu irmão, minha irmã, a forma de lidar com isso é continuando confiando em Deus. É continuar tendo a certeza do qual Deus nós servimos. Daquele Deus que cuida de nós, daquele Deus que sempre está ao nosso lado, daquele Deus que não nos deixa faltar nada. Mesmo sem saber o que vai acontecer no amanhã, uma coisa é certa, Ele estará conosco e nós estaremos com Ele. E juntos nós passaremos dessa fase, nós passaremos por esse período, nós passaremos por essa tempestade e vamos sair delas firmes, fortalecidos e melhores, porque a nossa fé está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Até a próxima.